quando eu quero tratar leucemia, o transplante autólogo não é suficiente, porque eu sei que a maior parte das leucemias que precisam de transplante, elas são quimio-refratárias, elas não vão responder à quimioterapia, ou elas vão responder à quimioterapia de forma transitória, a doença vai voltar. E aí eu preciso, na verdade, mudar a imunidade dessa pessoa. Então, eu tenho que oferecer célula-tronco de outra pessoa. É o transplante alogênico. Tá. Esse, sim, é que é o procedimento mais arriscado em medicina. Porque eu troco a imunidade do ser humano. Né? Eu transformo o ser humano que se reconhece como eu, a gente fala self, né? Ele deixa de reconhecer o self. E essa imunidade, essa medula passa a atacar o tumor e também a pessoa. Então, é por isso que é tão complicado. A gente tem muitos pontos para serem ajustados ao mesmo tempo. Eu tenho que combater a doença, eu tenho que fazer uma quimioterapia para permitir que a medula nova venha. Eventualmente, eu tenho que fazer uma quimioterapia mieloablativa, como a do autólogo, uma quimioterapia incompatível com a vida, porque a doença precisa disso. E depois vem toda a manipulação desse enxerto, porque esse enxerto precisa se adaptar a essa pessoa, sem atacar essa pessoa. Isso chama doença do enxerto versus hospedeiro, ou GVHD, DASH, né? São duas siglas que a gente usa para o português e para o inglês, que pode durar alguns anos e pode deixar sequelas. O tratamento pode durar alguns anos, Isso. esse processo de processo transplante. pode durar o transplante aconteceu, mas a gente precisa vir manipulando esse enxerto ao longo de meses a anos para que a doença não volte. Então, o enxerto fica fazendo a vigilância imunológica da doença, mas também para que o enxerto não faça mal para a pessoa. Então, o efeito GVL, que é o enxerto versus a leucemia, o enxerto versus o linfoma, ele não pode ser menor do que o enxerto versus hospedeiro. Né? É exatamente o contrário do que acontece no câncer sólido, que tem a rejeição. Né? Na rejeição, você transplanta um órgão e aí a pessoa transplantada rejeita o órgão. Aqui é a medula que rejeita a pessoa. Exato. Entendi. Vamos voltar aqui um pouquinho. Quais são as doenças, né? E como que essas doenças se desenvolvem no nosso corpo que dão origem, né, a uma necessidade de um transplante de medula? Então, doença hematológica não tem exatamente prevenção na maioria das vezes. Ela acontece, né? E às vezes o paciente chega no consultório e pergunta por quê? O que eu fiz? Por que eu? E não tem uma explicação. Existem condições genéticas que predispõem ao aparecimento de doença hematológica neoplásica. Leucemia e linfoma, principalmente, né? Leucemia, linfoma e mieloma. Então, existem algumas mutações genéticas, como tem as mutações genéticas do câncer de mama, do câncer de cólon, que também predispõem a doenças hematológicas, mas essa é a exceção. A maioria das nossas doenças, elas são causadas também por mutações genéticas, mas adquiridas. Então, você não nasce com a mutação, ela surge ao longo da sua vida. E aí tem o básico, né, que a gente sabe que é mutacional, que é mutagênico, o álcool, o fumo, a poluição, a falta da atividade física, o envelhecimento, o processo natural do envelhecimento, luz do sol, quimioterapia para outras condições, radioterapia para outras condições. Todos esses fatores, eles geram mutação no DNA das células do nosso corpo. E aí, quando acontece essa mutação num lugar específico ou em lugares específicos, faz uma modificação numa célula que perde a capacidade de regular o próprio crescimento. Então, ela cresce. E toma conta da medula normal, impedindo a produção de sangue normal, né? E causando problema imunológico, enfim, eventualmente tumor, né? Como acontece no linfoma. Basicamente, é isso. A gente diz para a pessoa que, na maior parte das vezes, foi azar. Aquele acaso aleatório de muitos estímulos mutacionais aos quais a gente está exposto o tempo todo. Mas aconteceu naquele local e o organismo não foi capaz de compensar, porque a nossa imunidade serve para isso. Né? Esse efeito imunidade versus câncer, ele é especificamente para isso. A célula sofre a mutação, é o primeiro hit, é a primeira lesão.
E aí, se o organismo, a imunidade, não consegue enxergar aquilo como doença anormal, aquela célula cresce. Na maior parte das vezes, quando acontece mutação, a própria célula se regula e suicida. A apoptose é a própria célula que percebe que ela está muito desordenada e ela induz a morte programada, ou a imunidade vai lá e mata aquela célula. Quando esse segundo hit, essa segunda lesão passa, é que você tem um desenvolvimento da doença. Geralmente uma célula incapaz de morrer. O câncer é uma célula imortal. Em poucas palavras, quando a gente fala câncer, é disso que a gente está falando. É uma célula que não tem a capacidade de regular o próprio crescimento. Ela cresce e não consegue morrer. E aí, quando a gente está falando de um câncer no sangue, né, no caso, ele acaba com toda a defesa do corpo. A maior parte das doenças... Quando a gente fala de câncer de sangue, existem 2 grandes grupos. O que a gente chama de mieloide, que é a produção das células do sangue mesmo, as hemácias, os neutrófilos e as plaquetas. Então, quando a gente olha o hemograma, tem aquelas 3 linhagens, essa é a fase mieloide. É produção de célula sanguínea. O neutrófilo é para defesa, mas a hemácia é a célula de transporte de oxigênio, né? E a plaqueta é a célula que impede sangramento. Então, é por isso que tanta gente tem medo de mancha roxa, porque escutou falar que a pessoa apareceu com leucemia no pronto-socorro cheia de mancha roxa. Na verdade, ela já estava com a leucemia, impediu a produção da plaqueta, e aí ela chega cheia de mancha roxa. Mesma coisa anemia. Tem muita gente com pânico de anemia. Por quê? Chegou no pronto-socorro, estava com anemia, descobriram que era uma leucemia. Na verdade, já era uma leucemia. Né? A anemia é a consequência da leucemia, não a causa. Então, essa fase mieloide são as doenças que impedem a produção normal da medula. Nós temos um outro grupo que são as doenças linfóides. Aí sim, são doenças da imunidade, dos órgãos linfóides secundários, dos linfócitos, dos linfonodos, dos plasmócitos, as células que produzem imunoglobulina, anticorpo. Né? Então, sim, quando eu estou diante de um linfoma, naturalmente eu tenho redução de defesa, porque o organismo está gastando energia, gastando recurso, com uma célula que está crescendo de forma desordenada e ele não consegue compensar a energia e o recurso para o restante que funciona contra tudo. O transplante ele é parte do protocolo de tratamento para a doença. Né? Então, quando a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença como essa, ela vai estar na rede de saúde, no serviço de hematologia, de oncohematologia, ou ela vai chegar a esse serviço por causa do diagnóstico, e aí o médico hematologista que está acompanhando, ele vai fazer um planejamento, geralmente com quimioterapia, para essas doenças que a gente está abordando. E aí essa quimioterapia é que faz o controle inicial da doença. Então, diminui a carga tumoral e coloca a doença no que a gente chama de remissão, que é quando eu não consigo enxergar a doença. Lembrando que enxergar pode ser no olho nu, com óculos, com binóculo, com telescópio, né? Existem várias formas, várias profundidades de enxergar. Mas, de um modo geral, se eu não consigo ver que a pessoa tem a doença, eu digo que ela está em remissão. Ver. Hemograma, imagem, enfim. Eu sei que a doença está lá. E aí, se essa doença precisa de mais, um linfoma que recaiu pós-quimioterapia de primeira linha, uma leucemia aguda de risco intermediário e alto, um mieloma múltiplo, eu já faço o planejamento do momento em que ele vai ser transplantado. O IC entra nesse momento. Então, o paciente ele é encaminhado pelo hematologista assistente para a gente. Eu, particularmente, sou uma das pessoas que fazem a triagem, então eu recebo essa pessoa. E aí a gente entende a doença, entende o tratamento que foi feito, entende como é que essa pessoa está, porque ela tem que estar bem. Sim. Né? Eu não consigo fazer um transplante de uma pessoa muito doente, ela precisa estar melhor da doença. E a gente coloca esse paciente em programação. Para transplante autólogo, basta ele estar num momento bom, porque eu vou tirar a medula dele mesmo. Né? Para transplante halogênico, a gente tem aquela questão que a gente discute sempre do doador. Sim. Né? Eu preciso de um doador que seja um doador compatível. Eu posso buscar esse doador na família,
E eu posso buscar esse doador num banco de medula óssea. A gente tem o terceiro maior banco de medula do planeta, Nossa. né? O Hereme. O Brasil é muito grande, né? E a gente é miscigenado, então a gente precisa cuidar dos nossos. Mas aí nessa fase é que a gente, de um modo geral, o médico assistente, sabendo que o paciente ia precisar do transplante, ele já começa essa pesquisa, né? A gente já vai atrás de saber quem é esse doador. Mas quando ele chega para a gente, nós vamos precisar definir esse doador, preparar esse doador e organizar a coleta das células desse doador. Como que é o processo de identificação do doador? Basicamente é um exame de sangue. É muito tranquilo. E as pessoas normalmente se confundem achando que é tipo de sangue. Não é o tipo sanguíneo ABO, né? Eu sou AB, eu sou A, eu sou O, não é isso. Eu, inclusive, transplanto incompatível ABO. Não precisa ter essa compatibilidade. Mas é um tipo de compatibilidade HLA, que é antígeno leucocitário humano. É o mesmo HLA do transplante de órgão sólido, mas eles precisam de menos compatibilidades. A gente precisa de uma compatibilidade de 10 antígenos em 10. E aí a chance de encontrar é de 1 em 100 mil a 1 em 1 milhão, a depender da população. Por isso que o banco tem que ser grande. Porque eu tenho que ter um banco enorme para poder conseguir encontrar muitos, né? Fazer um match, o pareamento do doador com o receptor. Então, esse exame de sangue, o HLA, ele é feito em laboratórios específicos. A gente tem um excelente aqui no Centro-Oeste, que faz a maior parte das nossas pesquisas, inclusive pelo SUS, principalmente pelo SUS. E aí ele manda um relatório falando qual é o tipo a HLA daquela pessoa, a gente compara com a HLA do meu paciente. Para a família, antigamente a gente precisava de 100% de compatibilidade HLA, o que só era possível entre irmãos de pai e mãe. Então a pessoa tinha que ter um irmão vindo do mesmo pai, da mesma mãe, não serve meio-irmão. E aí a chance daquela pessoa é de 25%, cada irmão. Então, em famílias com 12 irmãos, está fácil, né? De um modo geral, era tranquilo. Hoje em dia, é muito mais complicado você encontrar um doador 100% compatível no núcleo familiar de 4 pessoas, que é a regra. A tecnologia do transplante melhorou e hoje a gente consegue usar doadores que sejam 50% compatíveis na família. Então, quem tem pai e mãe vivo, irmãos ou filhos vivos em idade possível de doar, vai ter doador. Então, a gente tem muito menos dor de cabeça em relação a achar um doador. Porém, quando eu não tenho diretamente na família, eu sempre vou procurar no banco. Existe uma controvérsia qual é o melhor cenário, mas se eu conseguir encontrar um doador no banco e esse doador eu conseguir rápido, a gente, de um modo geral, prefere esse. E aí esse é 1 para 100 mil no Brasil hoje. E como que é o processo da doação? Quando o doador é encontrado e o transplantador não pode ter contato com o doador, tá? Quando eu sou a transplantadora, eu não sei o que acontece. Eu sei porque a gente faz isso também. Mas eu sou parte da equipe do time que cuida do transplantado. Mesmo sendo família? Não, na família a gente até conversa, mas quem faz todo o preparo tem que ser outra equipe, é uma questão ética. Para você não envolver emoções, né? Já aconteceram algumas coisas complicadas. A pessoa desiste de doar, ela tem medo de doar. Você não pode colocar pressão em cima disso. A doação tem que ser um ato 100% voluntário, altruístico, enfim. A pessoa tem que estar confortável e ela não pode ser colocada em risco de forma alguma. O doador sempre tem que ser preservado. Então, para preservar o doador, a equipe que cuida dele é uma equipe própria para ele. E a gente não é para ter contato, né? Mas, enfim, quando o doador é encontrado no HEREME, que é o banco de... o REDOME, perdão, o banco de doadores. HEREME é o banco de receptores. A equipe do HEREME, do REDOME, entra em contato com essa pessoa, ela vai até um centro como o ICTDF, para passar por essa equipe de transplante. Ela vai fazer uma avaliação física, médica, para saber se ela está bem. Alguns exames de sorologia, enfim, se ela não tem doença. E aí ela vai ser qualificada para ser uma doadora. Oncohemato não é fácil, tá? Assim, e é engraçado que meu marido vive falando assim, por que você continua nisso? Por que você continua nisso? Porque toda vez que eu perco, eu afundo, fico mal, passo uma semana emburrada, não quero conversa.
A despeito da gente saber que as minhas doenças são muito, muito graves. Então, a chance da gente perder é grande. Mas a chance da gente ganhar também é grande. E o que a gente tem a ganhar é que a pessoa sai curada. Então, assim, é uma nova vida. É uma vida nova, normal. Que é o que a gente almeja sempre. E o traço mais importante do paciente hematológico, especificamente, que é com quem eu trabalho diretamente, é que é uma resiliência absurda, assim. E passa a mostrar para você o que é problema de verdade. Né? A gente vive com base em problemas auto-infligidos e, na maioria das vezes, inventados. E aí você coloca a vida em perspectiva, quando você começa a acompanhar a gente que está vivendo problema de verdade. Né? Eu fiquei muito mais humilde diante da vida e eu parei de arrumar confusão. Acho que efetivamente hierarquizar o que é importante, sabe? Foi o que eles me ensinam todos os dias. E todos os dias a gente tem um negócio novo desse para aprender. Porque nós somos muito autocentrados, né? Nós somos pessoas que estamos muito nos mesmados. E aí essas pessoas, elas estão lá. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Sério, tá com náusea, tomou quimioterapia, caiu o cabelo, tá internado 30 dias, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, porque o problema é isso aqui, mas esse problema tem solução. Acho que é isso. Que linda. E tem algum paciente, alguma história que você se recorda? Um monte, né? Que você poderia, não precisa identificar, mas que você poderia compartilhar com a gente? Então, há pouco tempo a gente teve um paciente que, enfim, teve uma série de percalços de acesso, né? A gente vive num país pobre, a gente não é um país rico, a gente é um país que nós não temos acesso a tudo que existe no mundo a qualquer preço, o preço é alto, então muitas vezes a gente sabe que existe, mas não tem acesso. E aí esse paciente especificamente era meu paciente de consultório, então eu estava fazendo o processo antes do transplante, eu estava fazendo quimioterapia para colocar a doença em remissão, e aí a primeira deu errado, aí tenta de novo, a segunda deu errado, a terceira deu errado, a quarta deu errado, e na quinta uma massa imensa, doença extremamente agressiva, e eu batendo boca e brigando com convênio e hospital, porque precisava do próximo passo para colocar ele em condição para transplante. Enfim, a gente não estava conseguindo. E aí a gente conseguiu. Depois de muita confusão, eu digo que eu sou boa de briga. Mas, enfim, dia sem dormir. O paciente entrou em remissão, foi para transplante, está curado. Olha só. E era uma condição que, tranquilamente, se eu não tivesse tido acesso a tudo, ele não estaria aqui entre nós, né? E é um homem de 52 anos de idade. Então, assim, tinha toda uma vida pela frente. Aliás, tá tocando o barco. Aliás, tá sumido. Preciso ligar para saber o que houve. Notícia ruim é a primeira que chega, né? Então, quando eles desaparecem, eu tenho certeza que tá tudo bem. Tá tudo bem. E imagino que sejam dezenas de vidas renascidas e de recomeços aí ao longo dessa história. Amém. Como eu te disse, a gente perde muito, mas a gente se apega na possibilidade de que a gente também ganha muito. A gente tem muito a ganhar. Sim. Né? Então, eu tô lendo um livro agora que fala sobre as questões da aleatoriedade da vida. A gente tem muita dificuldade de enxergar que a maior parte das coisas, elas não têm uma causa. Né? Nós somos geneticamente, evolutivamente programados para enxergar um padrão nas coisas, uma causa em tudo. E, enfim, ok, porém, se você olhar mesmo na letra fria, a maior parte das coisas que a gente sofre são aleatórias, elas acontecem ao acaso. Isso é angustiante por um lado, mas por outro lado é absolutamente transformador, né? Você leva a vida de uma forma muito mais leve. Mas a gente não sabe por que a gente tem a doença, a gente não sabe por que a gente precisa passar por isso, a gente não sabe por que é que às vezes eu faço A, B, C, D e dá errado, a gente não sabe por que dá certo, mas a gente se preparar para o melhor, estar preparado para o melhor, buscar o melhor,
no fundo, a gente acaba mudando esse caminho de incerteza, né? De aleatoriedade, de randomização. Sim. E a hematologia é bom para ensinar isso para gente. Sim. Não, e eu imagino a sua dor de perder o paciente, mas por outro lado, escutando tudo que você está falando, eu fico vendo assim o avanço da medicina Sim. e principalmente ter tudo isso daí disponível no SUS, né? Que o ICT ele atende pacientes que não teriam a condição de fazer esse tratamento num hospital particular, né? Sim. O transplante autólogo que a gente faz no IC hoje, para o paciente SUS, ele é idêntico em tudo ao transplante que a gente faz na medicina privada. Então, o paciente tem acesso à laser terapia, ele tem acesso a medicações que normalmente não estão disponíveis no SUS. A enfermagem é altamente especializada, a gente tem um time que é incrível. As enfermeiras do transplante são incríveis. E, assim, poderiam estar em qualquer hospital privado fazendo transplante também do país. Porém, tem uma vírgula. Infelizmente, a gente não está conseguindo fazer o transplante halogênico pelo SUS no ICTDF por problema de contratualização. Hoje não existe transplante halogênico SUS no DF. O paciente tem que ir para outros estados porque a secretaria não tem nenhum serviço contratado. Então, na luta para tentar fazer esse contrato,